Paz do Senhor, amados, foco na palavra hoje está em Abacuque, capítulo 1, no versículo de número 5. Diz assim a palavra do Senhor: Vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando vos for contada. Meus irmãos, esse texto, esse versículo que acabei de ler, é possível que alguns que pregam a palavra de Deus podem até ter usado esse versículo de maneira equivocada, e aqueles que não pregam, mas por certo já ouviram alguém pregar usando esse versículo, colocando a realização dessa obra, essa promessa de Deus: eis que realizo uma obra em vossos dias que não creais quando vos for contado, como a obra, como se estivesse falando profeticamente da obra que o Espírito Santo realiza no meio da igreja, como obra, como resultado de avivamentos, de operações maravilhosos do Senhor no seio da sua igreja. A questão será que de fato esse versículo pode ser usado para apontar para a obra que o Espírito Santo realiza no seio da igreja, ou vem sendo realizado no meio da igreja, como obra de avivamento? É certo que no capítulo 3 de Abacuque, nós vemos a oração de Abacuque, ele até pedindo para que Deus aviva a tua obra no meio dos anos. Mas será que essa obra que Deus aqui promete, que as pessoas não iam acreditar quando estivesse acontecendo, tem a ver com a obra do Espírito Santo no meio da igreja? Será que é isso? Lembra, irmãos, que temos sempre falado no foco na palavra da necessidade de nós observarmos um versículo dentro do seu contexto, para nós não incorrermos em erros de interpretação. Veja bem, qual seria o contexto então aqui desse versículo aqui, né? Qual seria o contexto? Quando nós vemos aqui nos títulos, claro que o título que traz em cada capítulo não é inspirado, mas o título em si coloca-se ali para que o leitor tenha a facilidade de situar melhor dentro daquilo que o texto está querendo dizer. Então o título aqui, estou usando a Bíblia Revista e Corrigida, o título diz assim: A iniquidade de Judá e o seu castigo pelas mãos dos caldeus, e a intercessão do profeta. Então o que acontece? Judá havia se desviado dos caminhos do Senhor, entrado por um caminho de apostasia, as práticas pecaminosas de Judá, as iniquidades presentes no meio do povo de Deus, assim como a idolatria, era algo que estava incomodando o profeta Abacuque. Nós percebemos isso na própria pergunta. Ele está aqui tendo um diálogo com o Senhor e dentro daquilo que ele vê, e na própria pergunta ele diz assim: até quando, versículo 2, assim, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvará. Por que razão me faz ver a iniquidade, ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda e o litígio. A lei se afrouxa, a sentença nunca sai, o ímpio cerca o justo, sai o juízo pervertido. Então veja bem, ele está aqui fazendo um relato da situação em que se encontrava o povo de Deus naquele instante. E quando ele faz essa pergunta ao Senhor, até quando? A resposta vem exatamente nesse versículo seguinte. O Senhor fala assim: olha, eu vou realizar uma obra
tal que aqueles que ouvirem não vão acreditar, porque essa obra que Deus promete realizar era exatamente uma resposta daquilo que o profeta havia perguntado. Agora, que obra é essa que Deus prometeu realizar aqui como resposta à indagação feita pelo profeta Abacuque? Veja bem, irmãos, quando nós lemos Atos 13, no versículo 41, eu gostaria que aqueles que pudessem aí acompanhar, nós vamos ver que Paulo está fazendo um discurso aqui para os judeus e na sua primeira viagem, e ele está na sinagoga, está fazendo um discurso aqui para os judeus. E nesse discurso que ele está fazendo para os judeus, nessa pregação que ele está fazendo aqui para os judeus, ele faz a citação desse versículo que nós acabamos de ler. No versículo 41, Paulo vai dizer assim: vede, ó desprezadores, espantai-vos e desaparecei, porque opero uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis se alguém vos contar. Então Paulo foi, o apóstolo Paulo foi o maior doutrinador que a igreja teve. E como que Paulo vê, como que ele interpreta esse versículo ali de Abacuque, do capítulo 1, versículo 5. Paulo faz menção desse versículo aqui, numa pregação que ele está direcionando para os judeus. E Paulo, diferentemente de muitos pregadores que hoje usam esse versículo para falar que Deus estava apontando para a obra do Espírito Santo no meio da igreja, Paulo não faz essa referência à obra que o Espírito Santo já estava realizando no meio da igreja. Pelo contrário. E nós vamos ver que Paulo, no versículo 40, ele diz assim: vede, pois, que não venha sobre vós. Ele está falando para os judeus. Ele fala assim: vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Então, a obra, aí logo em seguida ele cita o versículo, a obra que Deus estaria realizando. Paulo diz assim: essa obra, tome cuidado para que essa obra não aconteça no vosso meio. Tome cuidado para que essa obra não aconteça com vocês. Então essa obra jamais pode ser apontada como uma obra do Espírito Santo. Por quê? Porque ali Paulo estava falando, e Abacuque fala, do juízo de Deus sobre o seu povo por causa da dureza do coração, por causa da desobediência. E é exatamente isso que Paulo chama a atenção aqui para os judeus: se vocês já crucificaram o Senhor, se vocês continuarem nesse coração duro, resistindo, vocês vão sofrer aquilo que os profetas já falaram, porque a obra de Deus virá sobre vocês. E possivelmente Paulo, ali nós vamos ver que Paulo tinha toda a razão em estar pregando dessa forma e usando esse versículo, porque quando nós olhamos o versículo de número 46, de Atos capítulo 13, diz assim: mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: é mister que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nós voltamos para os gentios. Então, os judeus rejeitaram. Os judeus tiveram a oportunidade de ouvir a pregação do Evangelho. Paulo estava ali anunciando, Paulo que até então, né, era um fariseu e havia se convertido ali ao cristianismo, e Paulo vai pregar para os seus, mas eles rejeitaram. E nós vamos ver, irmãos, que a consequência dessa rejeição torna-se a profecia de Paulo cumprindo na vida dos judeus, porque no ano 70 o general Tito. Então, no ano 70, como eu disse, cumpriu-se aquilo que Paulo havia profetizado. E, voltando então a Abacuque,
no capítulo 1, no versículo 5, que nós acabamos de ler, quando nós passamos para o versículo 6, diz assim: porque eis que suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra, para possuir as moradas não suas. Então Deus está falando ali, através do profeta, que Deus iria usar a nação dos caldeus para punir o seu povo. E isso, irmãos, incomoda também ainda o profeta, porque se a iniquidade, se o pecado que estava sendo praticado por Judá estava incomodando o profeta, porque Deus precisava fazer alguma coisa, quando o Senhor fala que usaria a nação pagã, usaria os caldeus para punir o seu povo, ali o profeta fica incomodado. Como que pode? Como que pode o Senhor usar uma nação mais cruel ainda? Uma nação com mais iniquidade do que Judá para punir Judá? E Deus vai mostrar para o profeta que ao seu tempo também a Babilônia sofreria o juízo. Porque Deus executa o juízo sobre a desobediência, sobre o pecado. Tudo no seu tempo. Então o que nós vemos aqui, irmãos, é uma exaltação à soberania de Deus. Porque Deus é soberano. Deus está no controle de todas as coisas. E Deus realiza tudo no seu tempo. E Ele faz, e tudo que Ele faz, os caminhos dele são perfeitos, são justos e perfeitos. Não há o que questionar das ações de Deus, porque tudo é justo e perfeito vindo de Deus. Deus, então, na sua soberania, Ele usaria uma nação ímpia para punir o seu povo. Mas Ele também, lá na frente, traria juízo contra aquela nação, porque a nação que comete, vive no pecado, o povo que não abre o coração para se ajustar a Deus e a palavra e ao seu conselho, sofrerá sem dúvida o juízo. Então, irmãos, aqui encerrando, esse versículo jamais pode ser usado para representar a obra que o Espírito Santo está realizando de avivamento no meio da igreja. Que Deus assim nos abençoe. Até o próximo vídeo. A paz do Senhor a todos.